E aí, meu povo, como estão todos? Esta é mais uma aula do canal Leitura.educa. E hoje, como sempre, continuando o nosso projeto Machado de Assis, trazendo hoje um pouco da renovação ou das renovações e da influência desse autor na nossa cultura e na literatura, quiçá brasileira e mundial, certo? Nos aguarda depois da vinheta. Agora, aquele recadinho que sempre cabe. Se você chegou nesse canal, se você chegou no canal Leitura.educa com o professor Railson, não se esquece, nos ajuda. É uma coisinha simples. Vai aí embaixo e aperta, marca aí, ó, se inscreve no canal. E se você gostou desse vídeo e de outros vídeos, não esquece também, não dá trabalho nenhum. Deixa o seu joinha, vai nos ajudar muito. E se te interessou em novos vídeos, marca o sininho para ser avisado, ok? Fazendo isso, você vai estar nos ajudando muito, ajudando ao desenvolvimento, ao fomento da educação em nosso país. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar falando de Machado de Assis, esse grande nome da nossa literatura. Vamos falar um pouco hoje do que ele nos traz de inovação. Para isso, eu trouxe um pequeno slide para vocês. Nós vamos ver agora, ok? Vamos acompanhar aí. Aí nós temos Machado de Assis e influência e renovação. Nós vamos falar um pouco sobre como foi a influência machadiana, o que foi a literatura brasileira após esse autor e também do que ele trouxe de novo. Se é que ele trouxe alguma coisa de novo, com certeza ele trouxe. Quem estuda Machado de Assis deve ter ouvido assim com a dorzinha no ouvido quando eu disse se ele trouxe. Lógico, Machado de Assis é a própria inovação da literatura brasileira, da cultura brasileira. Machado de Assis influência, Machado de Assis o passado que reflete o futuro. Se nós formos analisar, Machado de Assis, ele hoje é mais atual do que ele foi no seu período, na sua época, certo? Ele é visto com maior atualidade hoje. Se você for analisar as temáticas, as transformações machadianas, o que ele buscava discutir, caberia muito bem no século XXI. E é por isso que nós estamos aqui trazendo Machado de Assis nas redes sociais, e como ele está por aí ganhando cada vez mais seguidores. Sua importância para o Brasil é de grande relevância. Nós, professores, educadores e as pessoas que estudam Machado de Assis devem sim incentivar a leitura desse grande nome da nossa literatura, porque ele é aquele menino que, como muitos que nós conhecemos, inclusive hoje, saiu do morro, que hoje nós chamaríamos de favela, e se tornou um dos grandes nomes da literatura mundial. É aquela pessoa que não teve uma educação formal, mas que do jeito que pôde, conseguiu se transformar em um dos maiores escritores em língua portuguesa, inclusive aprendendo outro idioma como o francês. Foi até tradutor de obras francesas, de grandes nomes da literatura francesa. Ok? Então, é essa a real importância. É isso que nós temos que passar, nós professores, para o nosso aluno, nós leitores para outra pessoa ao nosso redor. Por que é importante conhecer Machado de Assis? Por essas e outras coisas, sem contar por a beleza de sua obra, a influência que sua obra traz também para nós como pessoa. Novidade na forma, com capítulos curtos e rápidos. Machado de Assis, é aí onde nós entramos na inovação. Machado de Assis, quando principalmente no início da sua fase realista, quando nós vamos ver lá no seu romance inicial, que foi inclusive o romance que inaugurou o realismo no Brasil, ele vai começar a trazer essas inovações, capítulos curtos, certo? Entre outras, como também a saída da linha reta, ou seja, a saída da linearidade,
uma certa digressão. Por exemplo, Memórias Póstumas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um romance que começa no fim, um defunto autor, né? Que vem para contar a sua história. Ironia mexe nas feridas sociais. As obras machadianas, como os romances, os contos machadianos, se nós formos analisar, ele traz isso. Ele mexe com problemas sociais e com problemas íntimos, pessoais, familiares. Ele traz de uma forma clara, de uma forma viva. É por isso que nós temos alguns dos seus romances em primeira pessoa, onde o narrador ele traz um pouco disso, ele esconde um pouco isso também. A ironia vai estar sempre na sua obra, sempre presente. Só que nós vamos ver, a ironia machadiana é um pouco uma ironia implícita. Para quem não é um leitor arguto, quem é um leitor iniciante machadiano, vai ter que analisar, fazer algumas releituras para começar a perceber algumas coisas que está presente no seu texto. E uma coisa que eu acho fantástico em Machado de Assis é essa capacidade de análise das criaturas e suas relações. Ele consegue analisar o íntimo, o psicológico dos seus personagens. Ele brinca com esse psicológico. Ele traz como ele realmente é. Nós podemos, às vezes, nos perceber na atitude de um personagem. Quando ele faz aquela inserção, aquela análise íntima dele mesmo. São análises que muitas vezes nós podemos estar fazendo de nós mesmos. E muitas vezes nós não passamos por outro essas análises. Então, Machado de Assis ele brinca muito com isso. Outra questão é aquela questão dele brincar com o leitor. De você estar lendo uma parte do livro dele e de repente ele vira atento leitor ou desatento leitor, aí ele começa a dar dicas para a gente, cuidado leitor, certo? Você vai ver isso muito na obra machadiana, o que é fantástico, parece que o livro está conversando com você. Novo tipo de narrativa, então nós vamos ter uma narrativa diferenciada de tudo que tinha naquela época. Machado de Assis vem para inovar, ele inicia com seu romance, que dá início a esse novo realismo, a esse realismo, perdão, na nossa literatura, ele vem para trazer um pouco disso, dessas inovações, tanto na temática, como na forma de escrever. E é inevitável. Quem conhece Machado de Assis, quem estuda um pouco de literatura, conhece um pouco da obra machadiana, vai perceber que de Machado de Assis, principalmente dessa sua fase adulta, dessa sua fase dos 40 anos, de romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de livros como Dom Casmurro, outros também contos, também como livros de contos, contos fluminenses, várias histórias, nós vamos perceber que a literatura ela vai dar um salto em qualidade, a literatura brasileira. Certo? Algo que vai ser percebido por muitos intelectuais e leitores também machadianos. Narração em primeira pessoa. Aqui nós vamos ter, ao contrário de como muito a ver, nós vamos ter um narrador em primeira pessoa. Então ele, de certa forma, ele vai contar a história também com o olhar dele. É diferente de terceira pessoa. Ele vai contar o que está observando, que muitas vezes ele não vai entrar no psicológico dos personagens. Já em primeira pessoa ele faz essa inserção. Como também ele pode mostrar coisas demais, esconder coisas, ele pode sugerir outras coisas. É essa brincadeira com esse narrador em primeira pessoa que Machado tanto traz. É uma brincadeira. Então Machado vai se diferir de muitos. É nisso que Machado vai ter a sua grandiosidade. Como, por exemplo, o caso de Capitu. Nós vamos ver em Dom Casmurro, que eu não vou falar muito, que vai ser tema de outra aula nossa. Nós vamos poder comparar aqui com a grande obra também de Flaubert, Madame de Bovary, a obra de Essa de Queiroz também, o Primo Basílio, onde as personagens realmente a gente percebe por estar em terceira pessoa. Nós vamos também analisar que ali está claro que houve uma certa traição. Já em Memórias Póstumas, perdão, já em Dom Casmurro, nós vamos ver um narrador em primeira pessoa, um narrador que busca o tempo inteiro, se nós formos fazer análise,
ele busca o tempo inteiro buscar provas contra a sua amada, que agora se tornou sua inimiga, Capitu. Certo? Então é fantástico essa brincadeira de Machado. Certeza do que queria ser. Machado de Assis, quando nós vamos analisar um pouco da sua biografia, um pouco que conhecemos da biografia machadiana, nós percebemos que ele é aquela pessoa que tinha certeza do que queria ser. Aos 16, 17 anos, ele já estava trabalhando na imprensa nacional, ele já publicava poesias, alguns escritos, entendeu? Então nós vamos ver esse Machado de Assis, que não teve estudo formal, aos 16, 17 anos, já no meio dos intelectuais, como é que se diz, dos jornalistas, pessoas influentes. Aí chegamos à sua grande obra, uma das suas grandes obras, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, esse romance, como nós vamos. Aí ele aqui, no início do romance, ele já começa com a brincadeira, fazendo a dedicatória. Olha quem ele dedica. Aqui começa a ironia do romance. Aqui ele vem trazer mesmo um pouco dessa sua crítica sagaz. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu, aquele que primeiro se importou em roer as carnes desse personagem, Brás Cubas. Obra que marca o início do realismo. Então nós vamos ter Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu já disse, é a obra que traz o marco inicial do realismo. Nós sabemos, se nós formos estudar a literatura, nós temos, por exemplo, foram criadas algumas datas, alguns tópicos, para dar um certo ar para ter algo didático, para termos uma certa diferenciação de autores e sua época e também o que eles utilizavam, o que era importante para eles naquele momento, como tema, como estrutura. Então cria-se certas datas, que se a gente for analisar, não vão muito bem, muito à risca. Mas se criou até para poder ter um estudo melhor da literatura, tanto brasileira como mundial. Então, vem a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas como a obra inicial do realismo, em 1881. Aqui nós temos a passagem de um Machado romântico para um Machado realista. Então, agora Machado romântico eu coloquei entre aspas, porque para nós percebermos uma coisa, que mesmo na fase dita como romântica de Machado de Assis, nós já vamos ver um Machado de Assis que dá um pouco de sinais do que será ele na sua fase na fase adulta da sua obra, certo? Ele não é aquele romântico típico. Ele já não segue tanto, como é que se diz, as obras típicas do momento romântico. Ele já traz algumas pitadas do que será o Machado realista. Ele não gostava, Machado de Assis não gostava, segundo algumas cartas que ficaram dele, ele não gostava de que a obra dele tivesse essa divisão. Segundo diz alguns biógrafos que estão em alguma das suas cartas ainda encontradas, porque muitas ele acabou queimando, principalmente as da mulher. Publicado inicialmente em folhetins, na Revista Brasileira, em 1880. Lembrando, gente, que naquela época era costume muitos de o que hoje nós conhecemos como romances, como livros, que estão organizados em livros, muitas dessas obras eram lançadas em periódicos, por períodos, nos chamados folhetins, como foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois reunida e transformada em livro, em romance, publicado em 1881. Aí nós vamos ter um personagem de ponto, que é o Brás Cubas, que volta depois da morte para contar um pouco de si. E aí agora é essa grande brincadeira de Machado de Assis. Agora nós temos um autor defunto. Ele já não está mais entre os vivos. Ele já não tem mais que se importar com coisas, com valores do nosso mundo.
com medo, com vergonha, ele não tem mais que se importar com isso. Ele agora é um defunto, ele não pertence mais aqui. Então agora ele pode trabalhar com brincando e com a verdade, certo? E é como a gente vê um romance cheio de uma crítica implícita. E muitas vezes a gente vai perceber que pode ser explícita. Se você já é um leitor arguto de Machado, e já vai perceber em algumas leituras que tem aquela também a crítica explícita. Bom, aqui nós temos algumas partes do romance. Aqui no início mesmo, quando ele começa. Nem 50, nem 20. E, quando muito, 10, talvez 5. Ele se refere à questão de quantos irão se importar, quantos irão ler essas memórias de um defunto. Aí aqui está o grande X do romance, talvez o grande resumo do romance. Pode ser obra de defunto. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Então aqui nós já temos esse defunto autor dizendo, ó, eu escrevia com a pena da galhofa, da brincadeira, eu agora posso, eu agora estou livre para escrever como eu quero, para contar a minha história do jeito que eu quero. E a tinta da melancolia, porque ele vai contar um pouco de um autor que pouco conseguiu na vida, que quase nada, que não teve êxito em praticamente nada na vida. Teve tudo, teve uma boa educação, foi mandado para a Europa, era de família bastarda, mas não conseguiu galgar nada na sua vida, se é que ele buscou alguma coisa mesmo na sua vida. O Brás Cubas. Então é essa grande brincadeira de Machado de Assis, é essa grande brincadeira da obra machadiana. E está aí a grande inovação de Machado para a literatura. Ele vem trazendo um novo na forma de escrever, na forma de trazer uma crítica social e uma crítica humana a nós seres humanos, certo? E também esse autor de grande relevância para nós, para o nosso país. Aqui nós vamos ver esse Machado de Assis da fase. Nós vamos ver esse Machado de Assis da fase realista. Um Machado de Assis já em encontro com temáticas da sua sociedade ao seu redor. Não aquele Machado de Assis tão preocupado como ele nunca esteve tão preocupado com o romantismo. Então, esse é Machado de Assis. Esta é a importância de lermos. Na próxima aula continuaremos, trabalharemos um pouco sobre Dom Casmurro, outra grande obra de Machado de Assis. Teremos outra aula falando um pouco sobre os contos que também foram de grande relevância, de grande importância em sua obra, certo? Não deixem de nos acompanhar. E lembrando, quinta-feira nós temos dica de livro. Nessa quinta, uma dica interessantíssima. Vocês vão ver. No mais, gente, obrigado. Continuem acompanhando. Não esqueça, se inscreva, compartilhe para outros colegas. Não me interessa tanto esse tema, mas eu tenho alguém que vai gostar desse tema. Compartilhe. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.